Muito bom dia, começamos agora a programação Vida Nova com Jesus. Olha, o coração já estava batendo forte aqui por essa programação, porque eu tenho certeza que a cada manhã, em cada programação, Deus ministra de um jeito diferente ao seu coração e hoje não vai ser diferente. A verdade é que todo momento que nós temos sede de Deus, sede da presença do Senhor, que nós nos disponibilizamos para que o nosso coração possa ser ministrado, a presença do Senhor, ela vem e ela invade o nosso ser e nesse caso ela vai invadir a sua casa, invadir a sua vida. Muito obrigada por ter aberto a porta da sua casa através de toda essa programação que vai começar agora para que o seu lar seja ministrado. Uma palavra abençoada hoje com o pastor Felipe Oliveira sobre desista. Meu Deus, pastora, mas é para desistir de tudo? Não, é para você desistir de você tentar assumir o controle da sua vida. Nós precisamos aprender a entregar totalmente o controle nas mãos daquele que é capaz de dirigir a nossa vida. Então, você quer aprender como fazer isso? Fique em toda a nossa programação e no final eu volto para conversar com você. Tchau, tchau. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, vede isto: tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eu estava esses dias em casa e o William agora ficou muito bom no cubo. E eu peguei um cubo desse aqui, eu estava olhando para esse cubo. Vocês estão vendo esse cubo aqui? Esse cubo eu lembro, eu era pequeno, tinha na casa do meu tio ficava brincando com esse cubo aqui. Vocês estão vendo esse cubo? Esse cubo, ele é como se fosse a nossa vida. Esse cubo é a sua vida. Deus, quando faz tudo perfeito. Ele sabe como faz. A Bíblia diz que nós somos obra-prima nas mãos do Senhor. Quando Deus nos cria para a sua glória. Ele põe todas as coisas no lugar. Esse cubo aqui, se você for ver, todas as cores estão perfeitas. Cada lado do cubo está perfeito. Amém? Só que a nossa vida é assim. Mas aí, o que acontece? Deus faz tudo perfeito. E a gente começa a zoar aquilo que Deus fez. E de repente aquilo que era perfeito começa a ficar bagunçado. A gente tenta depois arrumar, mas parece que quanto mais tenta, pior é. Eu tenho 42 anos de idade. Eu nunca aprendi a montar esse bendito cubo. A nossa vida é assim. Mas nós vamos tentando, porque afinal de contas, a gente precisa colocar no lugar. E uma vez bagunçado, é muito difícil. Então o que a gente faz? A gente busca ajuda. É ou não é? Pastor Marcos, vem cá. Vem aqui. Pastor Marcos, me ajuda com o problema do meu cubo. Já que nós somos tão alinhados, né, por favor, arruma o cubo para mim. O que a gente faz? A gente pede ajuda. E de repente, quem vai nos ajudar, também não conhece do negócio. E vai piorando mais. Você está entendendo? É assim ou não é na nossa vida? E parece que o negócio piora. Marquinho, é melhor você parar. Renata, me ajuda. Você, minha esposa, com certeza você sabe, né? Então, por favor, arruma a minha vida. Nós vamos buscando pessoas, buscando ajuda. Mas parece que o negócio está piorando e nenhum lado conseguiu arrumar. Só piorou. Qual é o nosso maior desafio? Obrigado, amor. Você atrapalhou um pouco mais. Qual é o nosso maior desafio? Colocar a nossa vida na mão de quem sabe arrumar. William, vem cá, faz favor para mim, cara. Tu consegue arrumar esse cubo? Por favor. Você já viu? Aí o que a gente faz? A gente entrega a nossa vida na mão de Deus. E o que acontece? Deus começa a virar tudo. Parece que o negócio vai ficando pior. É ou não é? As coisas parecem que estão bagunçadas e nós não entendemos o que está acontecendo. William, você terminou? A gente é assim. Nós temos pressa. Porque Deus não faz o nosso tempo. Será que Ele vai conseguir? Eu não sei.
a nossa vida que estava mais ou menos boa começa a ficar pior. Deus nos tira da zona de conforto, nos vira de cabeça para baixo, todas as áreas da nossa vida são mexidas. E eu pergunto para você, como nós vamos fazer? Mas Deus parece que não sabe o que está fazendo, porque Deus também se perde no negócio. Porque estava tão bagunçado, que é difícil colocar no lugar. Nós não temos paciência, e nós não temos confiança para deixar na mão de Deus. Mas Deus está trabalhando desde o primeiro momento, porque Deus tem um propósito e um objetivo. De repente, tudo começa a fazer sentido, e Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Todas as vezes que você olhar para esse cubo, você vai lembrar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Vamos à palavra? A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 10, versículo de número 39. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Deus está nos ensinando aqui que se você quer achar a sua vida, você tem que estar disposto a perdê-la. E se você, na verdade, viver por você mesmo, você vai acabar perdendo a sua vida. Parece que é meio que contraditório esse texto, mas eu queria muito pensar com você nessa noite. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava cuidando de um jovem na igreja que havia saído das drogas, e ele estava lutando para se libertar do vício das drogas. E um dia eu vi que ele estava meio estranho, e eu falei assim, vem cá, como é que você está? Ele falou assim, olha pastor, eu estou mais ou menos, estou indo, estou me levantando, eu dei uma escorregada, mas eu já falei para Deus que eu não vou mais cair, e eu estou aqui para me levantar. Eu falei, mas e aí? E quando foi isso? E ele falou assim, há um tempo atrás. Eu falei, um tempo atrás quando? Há um mês? Não. Uma semana? Não. 4 dias? Não. Um dia? Ontem. E ontem de ontem você caiu? Também caí nas drogas, pastor. E ontem de ontem também caí, mas não se preocupa, eu vou vencer, eu vou parar. E eu comecei a analisar a vida daquele jovem, e eu comecei a perceber que talvez o maior problema daquele jovem nunca foi o vício, mas a falta de humildade de reconhecer que precisava de ajuda. O orgulho, a soberba. Porque o que acontece na nossa vida? Muitas vezes nós vemos a nossa vida segundo o nosso próprio conceito, entendimento. Nós achamos que somos super-homens. E é uma coisa muito interessante que nós precisamos aprender, é que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer a sua fraqueza. Para uns, reconhecer fraqueza é sinônimo de vulnerabilidade, não é verdade? Se eu reconhecer que eu tenho um problema, eu vou me mostrar vulnerável às pessoas. Mas a verdade é que quando eu reconheço as minhas fraquezas, me desperta para melhorar e vigiar em áreas da minha vida que talvez seria muito mais fácil eu cair. Então, na verdade, aquele menino nunca poderia vencer sozinho, e eu quero que você entenda uma coisa, tem coisas que nós nunca vamos poder resolver sozinhas. Nós precisamos, então, pedir ajuda, e o pedir ajuda significa confiar em Deus, e confiar em Deus significa perder o controle da sua vida para Deus. Só pode confiar em Deus quem perde o controle da sua vida para Deus, mas o problema é que nós sempre queremos estar no controle da nossa vida. Eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu vou vencer. Na verdade, enquanto nós não desistimos de viver, enquanto nós não desistimos do controle da nossa vida, Deus não pode ser Deus. Nós nunca vamos achar a verdadeira vida. Quando eu falei para vocês sobre ministrar hoje sobre desistir, talvez você falou assim, cara, que pastor está maluco hoje. Mas a chave da nossa vida está em desistir, de ter o controle da nossa vida, para dar o controle da nossa vida para Deus.
A chave do evangelho é quem está disposto de desistir da sua vida para dar para o Senhor. Esse cara encontra a vida. E nessa noite eu quero trazer a vocês algumas coisas que nós precisamos desistir. Eu lembro que um dia eu estava na igreja e uma jovem veio me pedir oração. E ela pedia e eu falei assim, e você quer que eu ore pelo quê para você? Ela falou, pastor, eu quero que o senhor ore para que o meu namorado volte. Ele terminou comigo porque ele está voltando para a esposa dele. Eu falei, me desculpa, eu não vou orar por isso. Porque Deus não vai quebrar princípios para passar por cima da sua vontade. Eu estava falando com um rapaz essa semana, e ele estava falando que ainda estava casado, a outra moça casada, e eles queriam para me orar, para reatar. Eu falei, eu não posso quebrar princípios. Se eu fizer isso, eu vou rasgar a palavra de Deus que eu prego, para agradar você. E preste bem atenção, não existe um evangelho segundo Felipe, não existe um evangelho segundo Renata, Marcos, Damião, existe o evangelho segundo Jesus. Mas o problema é que muitas vezes a gente vem para a igreja com a motivação errada. Nós chegamos na igreja como que Deus fosse o nosso servo, para fazer aquilo que nós queremos. E nós não chegamos na igreja para abrir mão daquilo que nós queremos, para fazer a vontade de Deus. Por isso a vida de muitas pessoas não muda. Porque nós simplesmente queremos que Deus faça aquilo que queremos. E nós queremos e buscamos a Deus com as motivações erradas. Buscamos a Deus porque nós não queremos abrir mão da nossa vida. Mas se você não abrir mão da sua vida, você não achará a vida. Eu preciso então abrir mão dos meus conceitos, das minhas verdades, para que a verdade de Deus possa verdadeiramente imperar sobre nós. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, diz assim, se você quiser anotar, anote, querido, eu quero que você anote nessa noite. Diz assim, porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Deus está dizendo, quando nós chegamos diante dele, Marcela, Júlio, Flávio, Leandro, Hudson, Misael, Paulo, Bruno, Deus está falando o seguinte, eu sei o plano que eu tenho para vocês. E se ele está dizendo, eu sei o plano, ele está dizendo, você não sabe nada. Você não tem a solução, mas eu tenho a solução e eu sei o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes dar e causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você sabe o que é esperança? Esperança é o seguinte, quando eu desisto de ter o controle da minha vida e eu coloco o controle da minha vida nas mãos de Deus. Deus está dizendo, eu posso esperar coisas boas. E isso é esperança. Mesmo que eu não entenda, mesmo que tudo vire de cabeça para baixo, mesmo que as coisas fiquem difíceis, eu posso esperar coisas boas de Deus, porque Deus tem planos para nós. Levante a sua mão, eu quero que você receba essa palavra como uma chave de Deus para destravar o seu futuro nessa noite. Deus tem planos para a sua vida. Ele sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Eu fico vendo que o pecado tem nos destruído. Quando Deus procura Adão no Éden, a Bíblia diz que Deus vai até o Éden e procura Adão. Adão tinha pecado, e onde é que está Adão? Adão está escondido. Adão então, ele se esconde juntamente com Eva. Qual foi o pecado de Adão? Querer brincar de Deus, querer ter o controle da sua vida. Porque Adão em algum momento achou que sabia o que era melhor. Aliás, a fruta parecia ser boa. A fruta era bonita. Por que não? Essa foi a pergunta da serpente, por que não? Adão pega o controle da sua vida. E de repente, quando ele come aquele fruto, a Bíblia diz que ele se esconde de Deus, porque viu que deu ruim. E agora Adão, ele está escondido.
Sabe, é interessante que eles descobriram naquele momento que eles não passavam de criaturas. E de repente a experiência que eles tiveram deu errado. Quantas coisas nós fazemos na nossa vida e nós entendemos pela experiência que deu errado. E quando Deus vai até Adão, ó, o propósito de Deus era tirar Adão do seu esconderijo e trazê-lo à sua presença novamente. Porque Adão perdeu a comunhão, Adão perdeu o prazer de se relacionar com Deus todos os dias. A Bíblia diz que o homem caminhava com Deus no jardim, na viração do dia, ele tinha um relacionamento com Deus, e a nossa vida está ligada em ter um relacionamento com Deus. Adão se perde, e agora Deus tem a função de trazer um homem que está escondido para a sua presença novamente. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, e talvez você chegou aqui escondido, arrebentado, destruído, com vergonha de quem você é, e talvez você não tenha coragem de dizer quais são os sentimentos que permeiam o seu coração, mas Deus nessa noite quer te tirar daí e te trazer para a sua presença, para que você possa conhecer a vida verdadeira. Por isso Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e eu vim para que vocês a tenham, e a tenham em abundância. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante. Mas o problema é que nós somos teimosos demais. Nós nunca desistimos. Continuamos lutando com a nossa força. Continuamos fazendo com o nosso jeito e bagunçando tudo. Desista. Primeiro, desista da sua inteligência. Sabe, às vezes a gente caminha a vida segundo o nosso próprio entendimento, e Deus não quer isso. Deus quer que você abra mão do seu entendimento. Eu vou trazer um exemplo para você. A Bíblia fala do rei Uzias. O rei Uzias foi um dos maiores reis que houve em Israel. A Bíblia diz que esse cara fortificou Israel de uma forma tremenda. Era um homem respeitado, um homem que servia a Deus. Mas diz que de repente Uzias ele entra no templo e ele quer sacrificar. Os sacerdotes vêm, e Uzias se achava autossuficiente para fazer isso. Você já viu que algumas áreas nós dominamos e nós nos achamos autossuficientes para alguma coisa? Por exemplo, é fácil ser crente. Um dia eu ouvi uma moça falar assim: é fácil ser crente feia. Agora ser crente bonita é difícil. Por quê? Porque é feinho, ninguém quer a gente, no terninho vermelho. Mas tu é bonitão, todo mundo dá em cima de... Aí é difícil ser crente, é ou não é? Sentimento de independência. Irmão, devendo Deus e o mundo, nome no SPC. Credor batendo a porta de casa, é fácil ser crente. Ué, tá todo lascado, tu vai para onde? Vai buscar Deus. Difícil ser crente com a conta recheada, sentimento de independência, eu posso fazer o que eu quero, eu vou para onde eu quero. Difícil ser crente. E aí nós começamos a viver, porque algumas áreas da nossa vida, muitas vezes, nós temos sentimentos que permeiam o nosso coração, que são sentimentos de independência. Eu não preciso. E aí nós começamos a caminhar segundo o nosso entendimento, segundo a nossa própria inteligência. Uzias era o cara, ele era o rei. Aí ele chega no templo e fala assim: vou sacrificar. O sacerdote fala: sai daqui que você não pode fazer isso. Ele fala: não vou sair. Quando ele fala não vou, diz que na hora a lepra aparece na testa dele. Sabe o que acontece? O leproso não podia estar no meio de pessoas, tinha que viver afastado. Uzias ele é afastado do trono, ele é afastado da cidade, fica sozinho no lugar até a sua morte. Nunca mais entra no templo. Sabe por quê? Porque ele achou que podia fazer uma coisa que Deus tinha determinado que não ia fazer, que não era para fazer. Quantas coisas na nossa vida nós somos impedidos de viver, porque nós quebramos princípios, e Deus não quebra princípios. Um dia eu ouvi um rapaz falar assim: pastor, o senhor é uma referência para mim como família, a sua família é uma referência, eu quero ter uma família como a sua.
E é uma família após outra minha sendo destruída. Eu falei, você quer viver e ter uma família como a minha? Quero. Eu falei, você pode ter uma família melhor que a minha. Mas se você quiser viver isso, você tem que passar pelo processo. E não pode quebrar os princípios do Senhor. Você precisa abrir mão da sua inteligência, do seu modo de pensar. Abrir mão dos meus caminhos para que o Senhor realmente, Ele possa ser Senhor da minha vida. Desista. Desista de se achar superior, de se achar bom, independente. Desista. Por que você não tem vivido a plenitude de Deus? Desista. Desista de namorar segundo o seu entendimento. Desista de ser um marido segundo o seu entendimento. Desista de criar o seu filho segundo o seu entendimento. Existe aqui a palavra de Deus, é a bússola para a nossa vida. E eu quero que você pegue essa palavra, você rumine essa palavra, porque nessa palavra existe vida em abundância para você. Aleluia! Mas nós somos teimosos. Somos fortes demais. Sabe, o que dá autoridade para uma pessoa, e eu quero que você entenda aqui, a gente está num tempo que a gente tem muita gente boa, internet, cara, muito legal, gente para a gente seguir, muito cantor bom, canta bem, bem mesmo, mas o que dá autoridade para alguém não é o carisma que ele tem, não é o dom que ele tem. O que dá autoridade para alguém é se ele se submete a Deus, se ele vive aquilo que está escrito na palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Eu estava pensando um pouco sobre isso. Nós estamos numa moda onde existe na sociedade muito suicídio. Não é? Alguém já ouviu falar sobre isso? Muito suicídio. Por que alguém tira a sua própria vida? Porque ela desistiu de viver? Não. Porque ela nunca desistiu de viver segundo o seu próprio entendimento. Você está entendendo? Amém ou não? Eu estou levando a minha vida, está dando ruim, mas eu não tenho a humildade de dizer assim, está dando ruim, e eu quero pegar o controle da minha vida e dar para Deus. Como eu não quero dar o controle da minha vida para Deus, eu vou até o buraco com a minha vida destruída. É isso que tem acontecido. Quando alguém cometeu suicídio, ela não desistiu de viver. Na verdade, ela continua vivendo e fazendo tudo aquilo que ela acha que é certo. Sabe o que é que nós estamos aqui? Nós abrimos mão da nossa vida para que Cristo vive em nós. E tem pessoas que estão aqui nessa noite que esse sentimento está tomando conta do seu coração de tirar sua própria vida. Desista da sua inteligência. Desista de viver como você bem entende. Deus sabe os planos que tem ao seu respeito. Planos de paz, planos de bem, que lhe farão prosperar, aleluia! Nós muitas vezes vamos até o fim, e isso é triste, sabe? E eu estava vendo morte, ela tem dois significados: interrupção definitiva da vida e fim da vida humana. E quando nós vamos batizar nas águas, eu até estava falando esses dias, você mergulha alguém, não é isso? Você mergulha. O que é o batismo nas águas? É uma profissão pública de fé daquilo que já aconteceu na nossa vida. Batismo vem da palavra grega baptismo, significa morte, sepultura e ressurreição. Por que quando a gente batiza alguém, você mergulha o cara todo, não deixa nada de fora? Não pode deixar orelha, não pode deixar nariz, não pode deixar dedo. Você mergulha ele todo, porque isso significa que nós morremos. Preste atenção. Interrupção definitiva da vida. Nós vivíamos de uma forma, andávamos errantes, fazíamos o que queríamos, segundo o nosso próprio
entendimento. Amém? Quando você mergulha alguém, significa que ele morreu. Maurício mergulhou, morreu o velho Maurício. Esse eu estava conversando com o pastor Maurício, falei, cara, ele dando o testemunho dele, eu já ouvi, mas tem coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, santinho, estava ele e o pastor Marcos contando, eu sou um... né? E aí a gente conversando, e como é legal você ver o que Jesus faz. Eu falei, meu, isso é um milagre. Isso significa o seguinte, ele morreu, foi sepultado. Quem perde a sua vida e nasceu novamente uma nova criatura. Houve uma interrupção da vida ao qual ele levava, ele morreu, para receber uma vida que Jesus veio para lhe dar. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você pode glorificar a Deus por isso. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Interrompi a vida ao qual levava para receber a vida de Deus. Agora, se você não interromper a vida que você leva, o seu final é o segundo significado de morte. É o fim da vida humana. O diabo não vai parar enquanto não acabar com você por completo. Então eu preciso desistir. Desista. Irmão, por favor, desista da sua inteligência. Não pode ser o que a gente acha, tem que ser o que a Bíblia diz. Não é o que eu sei, é o que Deus diz que sabe ao meu respeito. Glória a Jesus. Segunda coisa, desista de fugir. A gente fica fugindo uma vida toda daquilo que Deus tem para nós. Eu não sei, tem uns irmãos que são fujão demais. Aí eu estava lembrando de Jonas, lembra de Jonas? Jonas 1,3 diz assim, que Deus chama Jonas e fala, Jonas, tem um propósito para a sua vida, quero que você vá pregar em Nínive. O que Jonas faz? Eu vou pregar em Nínive, vou nada. Aquele povo é ruim. Ele tinha os seus motivos, e motivos justos. E muitas vezes, gente, nós estamos aí fugindo por motivos justos na nossa vida. E o que ele faz? Ele fala assim, vou para Tarsis, porque Tarsis é melhor. Ele entra no barco, chega no barco, meu irmão, vem uma tempestade, e essa tempestade assola o navio ia afundar. Eles começam a tirar sorte, de repente Jonas fala assim, eu sou culpado, porque eu estou fora da presença de Deus, não estou no centro da presença de Deus. Pense o seguinte, meu irmão, nós temos uma ideia errada, que vir ao culto, frequentar um culto, estar na igreja, irmão, a gente pensa que isso é garantia de estar no esconderijo do Altíssimo, e não é. A minha garantia de segurança e de descanso em Deus é estar no centro da sua vontade que Ele preparou para mim. Eu quero que você viva no lugar de descanso, mas para viver no lugar de descanso, nós precisamos estar no centro daquilo que Deus tem para nós. Aí vem Jonas, olha o que acontece quando Jonas foge. Aí jogam Jonas do barco para o mar. O que acontece com Jonas? Um grande peixe o engole. Jonas agora está lá engolido pelo peixe, na barriga do peixe, e barriga do peixe fede. Imagina no estômago do peixe. Ele tudo lá, a Bíblia diz que é um lugar escuro, que ele chama de inferno. Diz que Jonas do inferno clama para Deus. Aí eu vou falar uma coisa para você, irmão. Sabe por que a tua vida está um inferno? Porque você está fugindo de Deus. Desiste de fugir do Senhor. Para de fugir do que Deus tem na tua vida. Que você vai se perguntar, por que nada dá certo? Eu frequento a igreja, eu sou dizimista, eu sou isso. Para de fugir. Aí Jonas clama. E eu vou falar uma coisa para você, irmão, entender.
Dê glória a Deus pelo inferno que você está passando, por favor. Você pode dar glória a Deus? A Bíblia diz, Hebreus 12:7, suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo pai? Está falando isso na conferência de família. Porque o que é? Ele está falando, as dificuldades têm como disciplina. Todo atleta, para ser bem sucedido, precisa de disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é aquilo que vai acrescentar em você, para você chegar no seu propósito. Então Deus está dizendo, olhe para a dificuldade, olhe pelo lado bom, porque a dificuldade é Deus preparando e dando a você aquilo que você precisa para chegar no seu propósito. Então eu vou te falar uma coisa, o inferno da nossa vida nos impulsiona a viver o propósito de Deus. Porque se Deus não apertar você, você sempre vai continuar fugindo. E não tem como fugir de Deus. Desiste de fugir de Deus. Porque eu magoei, porque eu fui esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Amém? Está havendo compreensão nessa noite, irmão, em nome de Jesus? Então desista de fugir. Sabe? Persistimos fugindo de Deus. E eu vou falar uma coisa. Pecado não é só pecado, adultério. Pecado é errar o alvo. Eu posso estar na igreja, longe do alvo que Deus me colocou. E eu vou te contar um segredo. Tem uma coisa que corre, que é mais rápido do que você. É o seu pecado. Sabe o que a Bíblia diz? O teu pecado te achará. Sabe o que significa? Tu vai correr de um lado, eu vou correr a 110 por hora, eu vou correr a 200 por hora. Daqui a pouco, quem está batendo na porta? Cara, o pecado sem vergonha, corre mais rápido que a gente, não tem como fugir. Desiste de fugir, para de fugir, fingindo que não tem problema, para, se volte ao Senhor, amém? Terceiro, desista do seu erro. Aí tem que desistir, às vezes a gente fica insistindo, né? A gente está aqui, insiste, sabe que é errado, mas faz. Sabe que é errado prostituição, mas se prostitui. Sabe que é errado pornografia, mas está lá. Sabe que é errado, mas está, é legal. Desiste. Para de ficar errando. Desiste. Você que veio aqui, sabe, decidido a se divorciar e abandonar sua família, desiste do teu erro que ainda dá tempo. Em tirar sua própria vida, desiste, que ainda dá tempo. Como é que é? Errar, qualquer um erra. Permanecer no erro, como é que é? Como é que é quem permanece no erro? Como? Vocês estão chamando as pessoas de para. Irmão, às vezes a gente sabe que é errado e permanece no erro. A gente não desiste. Não desiste da forma que trata os filhos. Não desiste do nosso temperamento ruim. Não desiste de padrões errados que nós levantamos contra a nossa vida. Porque às vezes nós temos o que? Um coração duro. E eu quero trazer uma história para você que está em 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 7 ao 13, tá bom? A Bíblia fala sobre um rei. Esse rei era um rei chamado Asa. Esse rei foi
um dos melhores reis que houve em Israel. E o que acontece? Eu quero ler com você. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter perdido a ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terás que enfrentar guerras. Asa se irritou com o vidente por causa disso. Ficou tão indignado e mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos do rei de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou o Senhor, mas só os médicos. Eu vou contar a história rapidinho de Asa para você. Asa foi um dos maiores reis que houve em Israel. Asa é um cara temente a Deus. Diz que Asa, quando ele assume o trono, ele começa a tirar todos os altares. O povo estava todo contaminado com altares de outros deuses, de Acera, e tinha tomado conta de Israel. Asa coloca a casa em ordem. E a Bíblia fala, só para você ter uma ideia, a avó dele era a rainha mãe. Ele tira ela do trono porque ela constrói um altar para um outro Deus. De tão zeloso que ele era para as coisas do Senhor. E o que acontece com Asa? A Bíblia diz que Deus dá paz para Asa. Durante 10 anos Deus dá paz, Ele fortifica Israel, tudo dá certo. Um dia, se levanta o rei dos etíopes, e os etíopes vêm invadir Israel, com 1 milhão de homens. O exército dos etíopes era 1 milhão de soldados. E quando eles vão, o exército de Asa dava 30% do tamanho do exército dos etíopes. A Bíblia fala que Deus dá livramento para Asa e Deus destrói os etíopes. Asa pega os despojos e ainda se enriquece. Aí o que Asa faz? Os líbios vieram investir também contra Israel, Deus dá o livramento. Só que aí, agora o rei de Israel, porque era as duas tribos, Judá e Israel, o rei de Israel invade algumas cidades de Judá e fortifica essas cidades. Asa fala assim: bom, como é que eu vou fazer? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até o rei da Síria buscar ajuda. Até aí, Asa era um rei impecável. Diga, até aí era impecável. Aí Asa faz o seguinte, tem uma ideia. Eu vou buscar o rei da Síria para me ajudar. E Asa foi um dos caras que ele devolveu para o templo o ouro e a prata. E o que Asa faz? Ele tira todo o templo, todo o ouro e a prata do templo, e agora ele vai levar para o rei da Síria, para poder fazer aliança com ele. Ele tira a honra que era de Deus, e ele coloca a honra no rei da Síria. Amém? Entendeu? E fala assim: eu quero que você me defenda. E ele vai lá, defende, e Asa vence a batalha contra o rei de Israel. Só que aí vem o profeta. E o profeta fala assim: olha, você se perdeu aí, você nunca precisou de ninguém para chegar até aqui. Lembra o que Deus fez com os etíopes? Lembra o que Deus fez com os outros inimigos? E você sempre teve paz no seu reino. Mas porque você não confiou em Deus, Deus ia dar os sírios para você, Deus queria fazer mais na sua vida. Deixa eu te falar, tem coisas que Deus quer fazer mais na nossa vida, e Ele não faz, porque nós não confiamos e não desistimos de ter o controle da nossa vida. Aí o que acontece? Ele fala: olha, então Deus não vai dar os sírios para você, porque você não confiou nele. Sabe o que Asa faz?
Ele fica com tanta raiva, ele pega o profeta, coloca no tronco. Sabe qual é o problema de muita gente? Até aí está uma bênção, mas na hora que o Senhor vem corrigir, porque te ama, porque quer te levar para um outro nível, porque quer fazer mais na sua vida, você tem aquilo como seu maior inimigo, porque talvez o seu coração está duro, e você não tem coragem de desistir do seu erro. Era tão fácil Asa dizer assim, olha, Asa tinha crédito com Deus, não, tá bom, me perdoa, Senhor tem misericórdia de mim. Mas Asa, sabe o que ele fez? Jogou o profeta no tronco. Aí vamos lá, e olha que coisa tremenda, e a Bíblia nada é escrito por nada, tá bom? No final nós vamos ver Deus falando assim, 39º ano do rei Asa, ele tem o quê? Uma doença muito grave, mas não buscou ao Senhor só os médicos. Por que Deus fala isso? Porque Deus está dizendo o seguinte, olha, Asa estava tão revoltado, ele fechou o coração para aquilo que Deus tinha de tal forma, que ele ficou muito doente. E ele não buscou o Senhor, só os médicos. Por isso ele morreu. Tem coisas na nossa vida que nós fechamos o coração e acontecem coisas tão graves na nossa vida que nós não temos como resolver. Médico é bênção, irmão, mas tem coisas que o médico não vai fazer. Dinheiro é bênção, mas tem coisas que o dinheiro não vai fazer. Deus está dizendo assim, eu queria curar a Asa, mas eu não curei a Asa porque não me buscou. Porque ele errou. E deixa eu falar uma coisa, qualquer um de nós pode errar. E nós não estamos aqui para acusar ninguém. Somos irmãos, irmãos são iguais. Mas o problema de Asa é que ele nunca quis desistir do seu erro. Morreu sem precisar morrer. Sofreu sem precisar sofrer. Sabe o que a Bíblia diz? Que no mundo nós vamos ter aflições, não é talvez, nós vamos ter, amém ou não? Só não sabe quando, mas todos nós vamos passar por aflições. Mas o problema é que existem aflições que passamos, que nós não precisávamos passar. Lutas que passamos, que nós não precisávamos passar. Porque nós não buscamos a Deus. Porque buscar a Deus significa desistir do seu erro. Abandone o seu pecado, em nome de Jesus. Porque Deus corrige quem ama. E aí eu quero que você preste atenção, Mateus 13, 22. Quanto o que foi semeado entre espinhos, isso é a parábola da semente. Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Está falando das sementes. Está falando que as pessoas receberam a palavra. E aqui a gente estava na conferência e eu quero falar novamente para vocês. Vocês estão recebendo a palavra hoje. O que vocês vão fazer com a palavra? Aquilo que a gente ouve, nós temos 48 horas para colocar em prática. Passou 48 horas, foi só uma palestra. Amém? Aqui está falando. E nós temos recebido sementes nesses dias. Glória a Deus. Quem tem recebido as sementes de Deus? Palavras poderosas do Senhor têm sido liberadas desse lugar. É na terça, é na quinta, domingo de manhã, domingo à noite, nas classes. Todos os lugares Deus tem liberado sementes. Mas Ele está falando que a semente caiu entre os espinhos. E é aquele que ouve a palavra. Todos nós aqui estamos ouvindo a palavra. Mas está dizendo mais a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Sabe que Jesus está dizendo o seguinte: a semente foi lançada, mas a sua preocupação tem sido tão grande com o seu dia a dia, com a riqueza, com as coisas do mundo, a correria. Irmão, eu sei que todo mundo corre aqui, cuidado para a correria não te sufocar. Sufocar você não, sufocar a semente da palavra. Nós não saímos do lugar, ouvimos a palavra, mas as preocupações, uau, o trabalho,
Uau! Os relacionamentos, uau! Sabe por que você tem trabalho? Porque Deus te deu um trabalho. A Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Nós não temos nada nosso, tudo é de Deus. O nosso trabalho é de Deus, os nossos estudos são de Deus, nossos filhos são de Deus, nossa casa é de Deus. Glória a Deus por isso. Não se perca nesses dias, em nome de Jesus. Não deixe com que os problemas da vida, as riquezas do mundo, as preocupações sejam maior que a palavra de Deus. Porque se as suas preocupações forem maior que a palavra, a semente será sufocada por elas. Então eu quero te convidar nessa noite a descansar em Deus. Desista do seu erro. Desista. Desista de ter o controle da sua vida, desista. Desista de resistir. Sabe por quê? Porque a gente ouve a palavra e resiste. Não, isso não é para mim, isso é. Não, isso eu não sei. É, não é, não sei. Desista. Fala, eu preciso desistir de resistir. 1 Coríntios 2:9, pega essa palavra. Todavia, como está escrito, feche seus olhos e levante suas mãos e receba essa palavra em nome de Jesus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não duvido que você ama a Deus, mas o seu amor a Deus precisa ser maior que as preocupações desse mundo. Amém? O seu amor a Deus precisa ser maior que as riquezas desse mundo. E muitas vezes, o servir a Deus e amar a Deus vai significar você abrir mão das riquezas. Vai custar para você. Então o que eu quero que você saiba quem você é em Deus. Existe um convite de Deus para a nossa vida, um convite para uma vida de descanso. Renato escreveu esses dias no Insta: viva hoje. Viva hoje. Nós estamos aqui, viva hoje. Viva o hoje. Agora aqui viva o hoje. E descanse o futuro. Porque Deus está no futuro nos esperando. Desista de resistir. Mas é o meu jeito. Sabe? Quando Davi, ele chega diante de Golias. Ali, ele está no exército do povo de Israel. Ele diz assim: quem é esse incircunciso? Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa saber quem o diabo é, quem Deus é e quem você é. Davi fala assim: quem é esse cara que não tem aliança com Deus? Porque eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? Você tem? Sabe quem você é? Nós temos uma aliança. Essa aliança Deus cuida de nós. Essa aliança Deus luta por nós. Quando ele chega diante de Golias, ele fala assim: Golias fala, vocês pensam que eu sou um cachorro para vir comigo com um pau? Davi fala: eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Você não tem aliança, eu tenho aliança com aquele que é o Senhor dos Exércitos. Descansa. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes que eu reuni os seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseste isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem. Gente, nós somos muito pecador.
nós não temos a capacidade de fazer uma escolha boa sequer. Sempre que uma proposta vier para nós, a gente sempre vai tender para pior, para o pecado. É ou não é? A nossa carne clama por isso. Vocês sabiam que nem a capacidade de crer em Deus nós teríamos se não fosse pela graça de Jesus? Você já parou para pensar? A Bíblia diz que nós somos luz, e a palavra de Deus é como luz, e a luz traz clareza. Quantas pessoas vêm na igreja, ou vivem no mundo, aí o cara fala assim, cara, eu devia ter aceitado Jesus antes, porque de repente vem uma clareza sobre aquilo que ele tem vivido. E essa clareza nós só podemos ter. Você já viu quando está na igreja e o coração queima por Jesus? Fala, o pastor faz, eu faço um negócio, dá uma vontade de ir lá. Ai, sabe o que é isso? Se a graça que foi liberada sobre a sua vida, preeminente, para que você possa ter o entendimento da palavra. E o que nós fazemos quando a luz e a clareza vêm? Eu posso decidir crer, mudar, ou eu posso continuar a mesma coisa. Quantos cultos a palavra veio, o coração queimou. Era a graça de Jesus para me transformar. Mas o que eu fiz com a graça que Jesus me deu? Tem pessoas que estão aqui hoje e Jesus tem falado poderosamente ao seu coração. Mas nós resistimos à palavra. Desista de resistir. Desista de resistir. Fala, Deus, eu estou aqui para me render a Ti. Enche toda a terra com Tua presença, envolve-nos de novo em Ti, Senhor. Nos livra do pecado, purifica nossa alma, prepara nossas vidas para o Teu favor. Aviva-nos.
Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Chegamos então ao fim da nossa programação e eu vou confessar para você que eu tenho certeza que você foi ministrado, que você foi alcançado pela graça, pelo poder, pela presença do Senhor. Como eu disse aqui no início dessa programação, quando nós nos tornamos disponíveis para sermos alcançados pela graça do Senhor, essa presença, ela invade a nossa vida, invade o nosso lar, invade a nossa casa. E eu sei que Deus tocou de alguma forma no seu coração nessa manhã. A verdade é que aprendemos aqui a desistir de ter o controle das nossas próprias decisões, dos nossos próprios sonhos. Não existe vida fora de Cristo. A verdade é que a melhor pessoa para decidir por nós é o nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que nos criou. Muitas vezes nós nos decepcionamos, nos entristecemos, na verdade, com tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nos relacionamentos, no casamento, na família, com seus filhos, na sua vida profissional, e nós nos achamos perdidos, nos sentimos perdidos. Por quê? Porque queremos assumir o controle de todas as coisas. Mas a verdade é que nós precisamos desistir dessa cultura, a cultura de querer ter o controle, e precisamos transicionar para a cultura de que aquele que tem o controle é somente o nosso Criador, é somente o Senhor das nossas vidas, é a Ele que devemos dar o controle de todos os sonhos e de tudo aquilo que pedimos, de tudo aquilo que pensamos, porque Ele sabe o que está fazendo. Então, para encerrar, desista de tentar controlar tudo e entregue o controle nas mãos daquele que melhor sabe controlar o rumo de todas as coisas na nossa vida, aquele que te ama, o nosso Deus e Criador. Bom, eu fico por aqui, mas eu quero deixar um convite para você. Eu não sei se você já nos conhece pessoalmente, mas eu pessoalmente gostaria muito de conhecer você. Então fica o convite de você ter essa linda oportunidade de ser família junto com a gente. Nos acompanhe nas programações, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Olha, oportunidades não faltam. Então eu vou ficar aqui, mas aguardando a sua visita no presencial. Deus abençoe.